Vamos para mais um vídeo da série Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Todo vídeo, uma ficha nova do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, em que nós apresentamos para você, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos. Para você que está vindo no canal pela primeira vez, ou para você que está conhecendo a série pela primeira vez, para você que já conhece, acompanha aí. Tem sempre informações bacanas para a gente dar aquela conferida, dar aquela estudada em relação à legislação de trânsito. Então, ó, sem mais delongas, bora lá para a ficha de fiscalização dessa infração aqui. Quando você olha o artigo 208, que é o amparo legal dessa infração, na sua mente vem logo a infração do avanço de sinal vermelho do semáforo, né? Mas esse artigo 208, na realidade, ele tem dois tipos infracionais, ó. E um deles é justamente o avanço do sinal vermelho, a tipificação completa do enquadramento e avançar o sinal vermelho do semáforo, ou de parada obrigatória, que é esse que a gente vai estudar, exceto onde houver sinalização que permita livre conversão à direita, previsto no artigo 44A do CTB. Aí está aqui a tipificação resumida, que é avançar o sinal vermelho de parada obrigatória. O código de enquadramento é o 60502, o sinal vermelho é o 60501. Então aqui é uma infração que ela existe no CTB. É incomum, para ser muito sincero, que alguém seja autuado por isso. Em contrapartida, se houvesse uma fiscalização um pouco mais rígida sobre isso, pode ter certeza, era muita autuação relacionada a isso. Você vai ver por quê, um pouquinho mais à frente. Olha, a gravidade dessa infração, assim como a do avanço sinal vermelho, é de natureza gravíssima. Sendo assim, são 7 pontos no prontuário de quem? Dele, ó, do condutor. Seja ele identificado pelo agente da autoridade de trânsito no momento da autuação, né, numa eventual abordagem, até porque essa infração aqui, ó, a constatação da infração, ela é possível sem abordagem. Então, se o agente da autoridade de trânsito eventualmente autua sem abordar, cabe ao proprietário fazer indicação desse real infrator. A penalidade prevista aqui é a de multa. Como a infração ela é de natureza gravíssima, a multa é no valor de R$ 293,47. E não existe medida administrativa para essa infração, que também não caracteriza, não configura crime de trânsito, tá certo? Então essas são as considerações iniciais. Vamos lá na sequência para as hipóteses em que se deve autuar. Quando é que se autua por essa infração do artigo 208 em seu outro desdobramento, né, menos comum do que o avanço do sinal vermelho de semáforo? Vamos dar uma olhada aí na coluna. Quando autuar, tem duas hipóteses aqui, ó. A primeira delas é a seguinte: na existência de placa R1 ou R21, você vai ver abaixo, né, mas o normal é a placa de parada obrigatória, não havendo, olha o detalhe aqui, ó, não havendo imobilização total do veículo, tá certo? Não havendo imobilização total do veículo. Então perceba que quando você tem uma placa dessa, deixa eu mostrar logo aqui para você, que vocês já vão visualizando, ó, tá vendo? Parada obrigatória e alfândega, tá bom? Só para vocês visualizarem aqui, mas eu já chego nelas, mas bora voltar aqui só para os comentários, vocês entenderem. Chegando em uma dessas duas placas, não havendo imobilização total do veículo, porque o veículo precisa ser imobilizado. Ah, então peraí, professor, deixa eu entender aqui. Quer dizer que cheguei numa placa de parada obrigatória, o veículo precisa ser totalmente imobilizado? Sim, ele precisa ser totalmente imobilizado. Pô, mas eu cheguei e tal, poderia seguir? Pode, depois que imobiliza o veículo totalmente, né? Senão caracterizaria a infração. Quando o órgão de trânsito entende que tem que ser implantada uma sinalização dessa, porque precisa realmente que o veículo seja totalmente imobilizado. Aqui, ó, ainda desse primeira hipótese de quando autuar, o item 1.1 diz o seguinte: antes da área de conflito do cruzamento, na inexistência de linha de retenção. E no item 1.2, antes da linha de retenção. Então precisa haver essa imobilização. Tem a linha de retenção antes da placa? Então imobiliza lá. Não tem a linha de retenção? Antes da área de conflito, tá certo? Eu já mostro para vocês mais à frente aí. E a segunda hipótese é o veículo que não atender a ordem de parada obrigatória emanada pelo agente, ó, por meio de gesto regulamentar acompanhado ou não de sinal sonoro. Isso aí é quando o agente da autoridade de trânsito está fazendo esse controle ali, tá certo? É importante deixar claro, né, que assim, vocês vão ver mais à frente, né, que essa placa R1, parada obrigatória, ela tem um formato diferenciado, um formato hexagonal, aliás, octagonal, né? Tá aqui, ó, tá certo? Ele tem esse formato octogonal, né? Tá, de geometria já deu para perceber que, né, o negócio é sério aqui. Então ele tem esse formato aí octogonal justamente para que
O veículo que vem da outra via, da outra mão de direção, ele consiga identificar aquela placa, ele perceba que aquela placa ali é uma placa de parada obrigatória e que os veículos que vêm de lá vão ter que ceder a preferência. No entanto, isso é importante deixar claro, não é o fato de você ter uma sinalização favorável a você que você vai chegar num trecho desse, num local desses de cruzamento e vai passar ou avançar ali no cruzamento sem se preocupar com nada. Existem regras de segurança que precisam ser observadas. Você pega, por exemplo, o artigo 44 do CTB, é uma regra de circulação, e ele estabelece isso, que ainda que você chegue lá num local desses, em que a preferência seja sua, você tem o direito de preferência naquele momento, você tem a preferência de passagem, você deve redobrar a atenção e você deve reduzir a velocidade. Reduzir a velocidade e redobrar a atenção justamente para que você possa passar com segurança. Não adianta, passei, o cara avançou, bateu em mim, ele está errado. Está errado. Mas você podia ter evitado, se você reduz a velocidade e redobra a atenção. Já pensou? Vou chegar aqui num cruzamento, a preferência não tem sinalização nenhuma, a preferência é minha, que estou à direita. Mas a outra via ela tem fluxo maior. Eu entro, o veículo bate em mim. Provavelmente ele vai estar errado, né, quando a gente for fazer a análise ali do ocorrido. Mas do que adianta? Eu poderia ter evitado a colisão se eu tivesse reduzido a velocidade e redobrado a atenção. Tá certo? Então tem essa regra, esse dever de cuidado que também precisa ser observado. Mas não afasta uma eventual responsabilidade, claro, nem afasta principalmente o cometimento de uma infração de trânsito quando devidamente constatado pelo agente da autoridade de trânsito, beleza? Aí nós temos aqui as hipóteses de quando não autuar. Para você que já acompanha a série, você está familiarizado com o manual de fiscalização, já sabe. Quando isso aparece é porque ou a conduta descrita aí não é infração, tá certo? Ou ela é infração, mas em outro tipo infracional, tá certo? Então, bora lá para algumas hipóteses aqui. A primeira delas é a seguinte, ó. Na falta ou deficiência da sinalização vertical, a linha de retenção não é obrigatória, tá certo? Então, na falta ou na deficiência da sinalização vertical, a linha de retenção não é obrigatória. Segundo, o veículo que faz a conversão à direita quando houver sinalização que permita a livre conversão à direita. Isso aqui é uma previsão do artigo 44A do CTB, beleza? Terceiro, veículo que deixa de dar preferência de passagem a pedestre ou a veículo não motorizado quando houver sinalização de livre conversão à direita. Aí, nesse caso, a infração ocorre lá no artigo 214 do CTB. E tem aqui ainda, ó, a quarta hipótese, que é o avanço do sinal vermelho propriamente dito, também é no artigo 208, só que aí, ó, é no outro desdobramento. E aqui, ó, o condutor que desobedece a ordem verbal ou sonora dada pelo agente da autoridade de trânsito ou seus agentes, né? Então, a infração ocorre no artigo 195 do CTB. E a sexta hipótese aqui, quando utilizado o sistema automático não metrológico de fiscalização, né, para os veículos elencados no inciso 7 do artigo 29 do CTB, desde caracterizados externamente por pintura ou plotagem. Sistema automático não metrológico, se quiser dar uma conferida, resolução 920 de 2022 do CONTRAN. Veículos elencados no inciso 7 do artigo 29, estamos falando aqui dos veículos de emergência, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação de fiscalização de trânsito e as ambulâncias, tá certo? Quando eles são caracterizados externamente por pintura ou por plotagem, nesses casos aqui desse tipo de fiscalização, não deve ser processado, não deve haver autuação, beleza? Base legal, tá lá nas disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Na primeira aula dessa série de vídeos, a gente temos essa explicação detalhada. Definições e procedimentos, alguns pontos aqui que precisam ser observados. Ó. Primeiro, definição do que é área de cruzamento ou interseção. Né? Para fins de fiscalização, é a área formada pelo cruzamento, entroncamento ou bifurcação de duas ou mais vias compreendendo a calçada e a pista de rolamento. Segundo, área de conflito veicular. Para fins de fiscalização, é a área formada somente pelas pistas de rolamento de uma interseção. Já mostro abaixo aí para vocês. Terceiro, linha de retenção. Indica ao condutor o local limite em que ele deve parar o veículo, pintado na cor branca. Quarto, a placa R1, parada obrigatória, assinala ao condutor que ele deve parar o seu veículo antes de entrar ou cruzar a via. 5. Para os fins dessa ficha, os gestos do agente são aqueles previstos no decreto 86.714,
de 81 e mostrados no item 2 das informações complementares. Esse decreto aí, ele trata da questão da convenção de Viena, tá certo? Por que ele está fazendo menção a isso? Porque esses gestos do agente, eles constavam no anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, que era regulamentado pela resolução número 160 de 2004 contra. Só que essa resolução ela foi revogada pela resolução 973 de 2022, que passou a instituir o regulamento de sinalização viária. E pasme, o legislador do CONTRAN esqueceu de colocar gestos de agente que constavam no anexo 2 do CTB no regulamento de sinalização viária. Então faz necessário aí você apontar outras normas que tratam do tema, inclusive incluir a previsão legal na própria ficha para você dar validade jurídica aos gestos do agente, né? Então tá aí a explicação. Aí no item 6 aqui, ó, gestos do agente, movimentos convencionais de braço adotados exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias. Por que exclusivamente pelos agentes? Porque outras pessoas que não são agentes de trânsito não podem dar ordem no trânsito, né? Não podem. Essa ordem é ilegal, manifestamente ilegal, e pode inclusive acarretar responsabilidade criminal, a depender das circunstâncias. Pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias para orientar e indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, ou emitir ordens sobre pontos ou completando uma sinalização ou norma constante neste código. Inclusive, vale lembrar que as ordens do agente da autoridade de trânsito, de acordo com o artigo 89, inciso 1 do CTB, elas prevalecem em relação aos demais tipos de sinalização. Esse artigo 89 trata exatamente da chamada ordem de prevalência da sinalização. Aí bora dar uma olhada aqui nas informações complementares, né? Primeiro, em relação à sinalização, a placa R1 de parada obrigatória. Primeiro, assinala ao condutor que ele deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via ou a pista. 2. O sinal R1 deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar a regra geral do direito de passagem previsto no artigo 29, inciso 3 do CTB, que é aquela regra de que tem preferência o veículo que está na rodovia, na rotatória ou nos demais casos o veículo se aproximar pela direita do condutor. Tem vídeo aqui no canal explicando isso. E tem a infração de desobedecer a ordem da direita também, essa infração nessa série de vídeos sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, certo? Você pode dar uma conferida aí de maneira mais detalhada. Terceiro, seu uso deve se restringir às circulações em que a parada de veículo for realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa a simples redução da velocidade, porque aí nessa hipótese poderia muito bem ser utilizado somente um D a preferência, né? Quarto, isso quando não se observa a regra geral lá do inciso 3 do artigo 29. A placa deve ser colocada no lado direito da via da pista, o mais próximo possível do ponto de parada do veículo. E 5, a placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista. Vamos dar só uma conferida aqui também na questão da placa R21 de alfândega. Primeiro, assinala ao condutor de veículo a presença de uma repartição alfandegária onde a parada é obrigatória. Segundo, o sinal R21 deve ser utilizado junto às estações alfandegárias onde a parada do veículo se fizer necessária. Terceiro, a placa deve ser colocada junto ao local onde é obrigatória a parada. Quarto, o sinal R21 deve ser antecedido de sinalização de advertência A15, parada obrigatória à frente. E 5, quando for necessário assinalar ao condutor o local exato de parada, pode-se implementar marcas transversais com linha de retenção e legenda pare. Aí, segundo, temos os gestos e sinais sonoros do agente de trânsito, né? Aqui você tem os gestos do agente. Isso aqui constava lá na resolução 160 de 2004 do CONTRAN, que era o anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, conjunto de sinalização. Como eu disse, foi revogado, mas não fizeram constar isso aí no regulamento de sinalização viária. Passou despercebido, rapaz. Aqui, ó, braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que já se encontram nelas não são obrigados a parar. Esse aqui agora, braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Aqui, ó, braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente, de lado de trânsito que se destina, né, direita ou esquerda. Ordem de parada para todos os veículos que venham na direção que cortem ortogonalmente. Rapaz, esse nomezinho aqui me quebra, ó. Ortogonalmente, agora sim, a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Tem esse aqui também, ó, que é o braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais, né, para cima e para baixo. Ordem de diminuição de velocidade. Tem esse aqui, braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. E esse aqui, braço levantado com o movimento de antebraço para frente,
da frente, né, para a retaguarda, e a palma voltada para trás, né? É a ordem de seguir para todos os veículos, né? Palma da mão para trás. E aqui os silvos, né? Um silvo breve siga, 2 silvos breves pare, um silvo longo diminua a marcha, né? Aqui eles devem ser utilizados, somente devem ser utilizados em conjunto com o gesto dos agentes. E aqui o exemplo de linha de retenção, tá certo? E por fim, nós temos o campo de observações dessa infração, que não é de preenchimento obrigatório, tem alguns exemplos aqui. Você que nos acompanha, eu sempre faço questão de repetir, porque às vezes é uma pessoa que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Apesar de não ter essa obrigatoriedade, nós temos aquele entendimento de que deveria existir uma descrição detalhada da conduta constatada pelo agente, para ver se ela realmente se amolda ao tipo infracional, por mais que o agente tenha presunção de legitimidade em seus atos, exatamente para você conferir ao particular o máximo de segurança jurídica possível, né, para que ele possa contestar a autuação se assim ele desejar, já que se trata de uma garantia constitucional dele. Mas enfim, não é obrigatório preenchimento. Temos 2 exemplos aqui. O primeiro, condutor transpôs a sinalização da placa R1 posta visivelmente sobre a via. Segundo, condutor não obedeceu a ordem de parada obrigatória emanada pelo agente através de gesto convencional. Essa é a ficha de fiscalização dessa infração do artigo 208 do CTB, parada obrigatória, desobedecer essa placa, né? Se você quiser ter acesso a essa ficha de fiscalização e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, sem precisar baixar nada, instalar nada, é só acessar saladetrânsito.com/mbft. Todas as fichas de graça e online. Se você quiser baixar o manual completo, lá tem também essa opção. Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade. Vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha já sabe, deixou nos comentários, a gente tenta te ajudar, tenta responder e comentar a sua dúvida, né? Tentando te auxiliar de algum modo, tranquilo? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.